É porque o Fluminense sem Arias, ele vai precisar se readaptar, coisa que ele ainda não conseguiu, tá? Bom, agora vamos falar de Série A, né? Temos 5 jogos nesse domingo, começando pelo duelo de tricolores, né? São Paulo e Fluminense. Tricolor paulista contra o tricolor carioca, jogo 4 da tarde, 17ª rodada lá no Morumbi. Duelo de gigantes do Brasileirão e que a Copa do Mundo foi um fator muito chave pra gente mudar completamente a leitura aqui, né? Pré-Copa do Mundo teria uma análise, pós é outra, porque o Fluminense vem de 3 derrotas consecutivas após aí essa volta, né, esse retorno do Brasileirão. Renato Gaúcho argumentando que é a questão que não teve férias, que não teve pausa, não descansou. E de outro lado a gente tem um São Paulo que teve mudança de treinador, chegou o Crespo e tem apresentado um futebol melhor aí nos jogos recentes, o Tricolor Paulista. Vamos lá pro nosso aplicativo, vamos dar uma ilustrada. Logo de cara a gente já vê um momento recente aí que destoa, né, bastante. A gente vai dar uma relativizada, claro, porque o Fluminense tem jogos da Copa do Mundo ali, mas o Tricolor carioca, ele ainda está numa situação bem melhor, pra você ver como o Fluminense estava muito bem pré-Copa e o São Paulo estava muito mal, né? O São Paulo estava até no Z4, chegou a bater lá na zona de rebaixamento. Fluminense com 20 pontos marcados, tem 14 jogos. Série A é sempre bom ficar atento aí com a quantidade de jogos, porque tá destoando muito entre as equipes, tá? E o São Paulo tem 19 pontos, porém com 16 jogos. O São Paulo ele já tem 2 partidas a mais do que o Fluminense. É isso, vamos para os resultados, né? Porque o São Paulo vem de 3 jogos sem perder, venceu fora o Juventude 1-0, né? No segundo tempo. Golaço. Conseguiu fazer o seu gol, né? Dominou o jogo, né? O gol Sim. até demorou para sair. Antes venceu o Clássico contra o Corinthians, também jogando bem, 2-0. Aí um jogo bem equilibrado, né? Contra o Bragantino. O São Paulo jogou bem, o Bragantino também, foi 2-2. Jogo difícil. E aí na volta perdeu para o Flamengo no Maracanã, mas é aquela derrota aceitável. Foi a estreia do Crespo, um jogo muito difícil contra o Flamengo fora de casa. Foi realmente a atuação aí do Tricolor Paulista que destoou nesse pós-Copa do Mundo, né? Mas o ataque vem melhorando muito, tá? 5 gols marcados aí nos últimos 3 jogos. Luciano marcou os últimos 3 gols, inclusive, aí da equipe. O Tricolor Paulista que deu uma melhorada aí recentemente, já com um novo padrão de jogo ali com o Hernan Crespo, né? Já tá começando a pegar um ritmo melhor. Já o Fluminense, pós-Copa do Mundo, 3 jogos, 3 derrotas. Tomou uma virada em casa para o Palmeiras, perdeu 2-1. Perdeu o clássico pro Fla-Flu com um roteiro que castiga o torcedor, né? O Pedro entrando ali na reta final, depois de toda a polêmica, lei do ex, e acabou marcando o gol. E perdeu em casa pro Cruzeiro por 2-0, que hoje é até um resultado, entre aspas, normal, né? A gente tem que relativizar um pouco que sequência difícil, né? Absurdo. Ele pegou os 3 primeiros colocados, né? Inclusive aí, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, é isso mesmo. Mas 2 em casa, né? 2 em casa, esse que é o ponto, né? Aí realmente. Ele deu esse azar, entre aspas, né? Dele ser visitante logo contra o. Quer dizer, acabou sendo bom, né? Quer dizer. Que não viajou, né? Não viajou. Então, assim, cara, eu acho que por esse lado aí, pensando por essa ótica, né? A situação é preocupante. 3 derrotas, não dá pra normalizar, independente da sequência que foi. E antes disso, a derrota pro Chelsea, né? Por 2-0 na Copa do Mundo. Bom, vamos agora pro nosso Momento Bet Nacional, né? Porque temos aí um favoritismo do São Paulo, joga em casa, mas uma odd Que eu acho bem justo, alta. tá? É uma odd alta. Eu Podia estar confio até mais mais em São Paulo. baixa. Pelo momento recente, podia estar mais baixa. Só que, é porque o Fluminense sem Arias, ele vai precisar se readaptar, coisa que ele ainda não conseguiu, tá? O Fluminense está tendo problemas claríssimos na criação ali, depois que o Júnior Arias saiu e ainda não conseguiu repor a altura, e vai ser muito difícil repor a altura, né? Eu até acho que essa odd do São Paulo, de fato, poderia estar um pouco mais baixa. E por isso, eu vou focar exclusivamente no São Paulo nesse jogo, tá? Eu vejo mais valor do lado do Tricolor Paulista, e a nossa dica do Tipster vai ser combinar o dupla hipótese com um golzinho do São Paulo. Por quê? Aqui a gente tá qualquer vitória de São Paulo, e a gente tem qualquer empate com gols também, coisa que eu acho que pode acontecer. Eu acho bem difícil ser 0-0, tá? Os jogos do Fluminense aí têm sido movimentados. Nossa dica do Tipster, inclusive, de Fluminense e Palmeiras, foi o mais de 1,5 gols que bateu ainda no primeiro tempo, né? Então, eu acho que dificilmente seria um 0-0. E aqui a gente tá no dupla hipótese de São Paulo, tirando 0-0. Eu acho que é uma excelente pedida. Acho difícil o São Paulo perder esse jogo aqui. Acredito muito que deve marcar gol. Tem no retrospecto ofensivo bom aí recentemente. Então, essa aqui é uma ótima pedida para a partida. Muito bem, então dica dada aí para São Paulo e Fluminense.